Olá, meninos e meninas, meus alunos queridos do quarto ano. Mais uma vez estou aqui com vocês, professora Denise, professora de matemática, para darmos continuidade às aulas da nossa disciplina, dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Então, vamos lá. Esteja aí com o seu livro em mãos. Acredito que vocês já estavam aguardando esta aula e já deve estar com seus livros em mãos, seu caderno para anotação. Pelo que eu conheço cada um de vocês já estão preparados. Então, muito bem. Nossa aula de hoje será sobre divisores de um número. Pois bem, nós estudamos os múltiplos, que são infinitos, na aula anterior. Falamos sobre os múltiplos de um número, que eles são infinitos e inicia do zero, aí vai o próprio número e assim em diante. Os divisores acontecem o contrário. O menor divisor de um número é 1 e o maior divisor de um número é o próprio número. Então, antes de estudarmos sobre divisores, nós já estudamos sobre divisão. Antes de estudar os múltiplos, já tínhamos estudado sobre multiplicação. Então, nada mais é do que a continuidade desses assuntos, né, de uma forma mais específica. Multiplicação é a soma de parcelas iguais que se repete, né? De parcelas que vão se repetindo e que que são iguais. Então, nada mais é do que a adição, é um número somado a ele mesmo várias vezes. A multiplicação. A divisão é repartir em quantidades iguais. Repartir um total, repartir um todo em quantidades iguais. Certo? Então, os divisores, quando o resultado for exato, o número que você conseguiu chegar ao resultado daquela divisão é o divisor daquele número. É um dos divisores, porque o número pode ter mais de um divisor, certo? Então, vou demonstrar para vocês duas continhas, uma de multiplicação, uma de divisão, levando em conta o que já estudamos, só para refrescar a memória de vocês, tá bom? Pegue aí seu caderno e venham comigo anotando tudo aí e fazendo o acompanhamento. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma multiplicação comum. 3.823, 3.823 vezes 4. Uma multiplicação de um número qualquer vezes 4. O resultado final disso aqui tudinho será um múltiplo de 4. Isso que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Dará um número bem alto, mas os múltiplos são infinitos. Acompanhe comigo. 4 vezes 3, 12. Coloco 2. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. Ok. 12 mais 3, 15. 15.292 é o resultado da multiplicação 3.823 vezes 4. Dá 15.292. 15.292 é múltiplo de 4, certo? Também é múltiplo de 3.823. Então, esses números são altos, resultado de uma numeração bem alta. E tia, por quê? O que é que isso tem a ver comigo? Só quero te mostrar que os múltiplos são infinitos. Eles chegam a 1.000, 1.000.000, eles vão bem à frente, né, dos números naturais comuns, das dezenas, centenas, que nós conhecemos e estamos acostumados, né, a trabalhar com eles. Ok. Múltiplo são infinitos,
é o resultado final de uma multiplicação e assim sucessivamente, né? Do número que se repete aquela quantidade de vezes. Por exemplo, o 4 aqui se repetiu 3.823 vezes, dando um resultado múltiplo dele, 15.292. A divisão, os divisores não são diferentes. Resolver a multiplicação para encontrar o múltiplo, resolver a divisão da mesma forma para encontrarmos divisores. Ok. Porém, os divisores são números menores do que o dividendo, enquanto que aqui os múltiplos são números maiores do que o multiplicando. Ok. 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 2, 8. Faço minha subtração, não sobra nada. Baixo 2, que dividido para 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Não sobra nada. Baixo 0. 0 não dá para dividir. 0 não é divisor de nenhum número, porque o menor divisor de um número é o 1. Então, como eu não consigo dividir esse 0, para eu poder baixar o 4 aqui, coloco esse 0 aqui. Ou coloco um 0 lá que vai me permitir baixar o próximo número. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, nada. No caso aqui, 8.204 tem como um dos seus divisores 4.102. Outro dos seus divisores é o 2. Por quê? Porque quando eu divido 8.204 por 2 e dá 4.102, esses dois números são divisores de 8.204. Por quê? Realizei a minha divisão. O meu resto foi 0. Minha divisão foi exata. Isso mostra que tanto o quociente, né, como o divisor, eles são dividendo e divisor. O 2 já está dizendo que é o divisor. Porém, ele só é considerado o divisor quando o resto é 0. Quando a divisão é exata. Pois bem, estamos aqui com o nosso livro na página 167. Espero que tenha esclarecido para você um pouco, realizando a multiplicação, realizando a divisão, porque nunca é suficiente treinarmos essas operações. Elas vão aparecer frequentemente nas nossas vidas, no 4º ano, no 5º e assim seguindo, né? Então, é sempre bom você estar praticando mais e mais. Pegando o seu livro na página 167, onde tem aqui a nossa conversa específica sobre os divisores, eu quis mostrar para você, iniciando a aula, para que você pudesse estar atento e ciente, né, da divisão e da multiplicação, dos múltiplos e dos divisores. Ok. Na página solicitada diz o seguinte: Juca resolveu organizar suas 54 bolinhas de gude em 9 caixas, de modo que todas as caixas fiquem com a mesma quantidade de bolinhas. Quantas bolinhas cabem em cada caixa? Observe que Juca realizou nada mais, nada menos do que uma divisão. E a sua divisão deu um resultado exato. Ou seja, 54 dividido para 9 deu um quociente 6 e o resto 0. Isso diz que a divisão de Juca foi exata. Para determinar os divisores de um número natural, basta dividi-lo por ele mesmo e por números naturais menores que ele. Então, quando essa divisão for exata, ou seja, tiver um 0 como o resto, isso quer dizer que o número resultado no quociente é divisor, né, do dividendo, né?
Então, ou seja, se a divisão for exata, que é o que eu estou te falando, o número escolhido no divisor, porém o resto for maior que zero, o número escolhido não será divisor. Se sobra resto, se o resto é diferente de zero, você escolheu um número qualquer, então ele não é divisor. Aqui, como eu falei anteriormente, 2 é divisor de 8.204 porque o resto é zero. O número que eu escolhi foi o 2. Então, ele é divisor. Foi comprovado durante essa operação que o 2 é divisor desse número, porque o meu resto é zero. Logo, o meu quociente também se torna divisor desse número, né? Quando o meu resto é zero. Eu tenho descoberto 2 divisores. Por exemplo, Juca dividiu 54 por 9 e o quociente foi 6. Logo, isso me leva a afirmar que 9 e 6, tanto 9 como 6, são divisores de 54, certo? Então, porém, não são apenas 9 e 6 os divisores de 54. Aqui, ele faz uma demonstração de quem são os divisores de 54. Então, dividimos ele, né, o 54, por 1, que vai dar quem? O 54. Dividimos 54 por 2, ou seja, meu número escolhido agora é 2. E eu estou verificando se 54, se 2 é divisor de 54. E 54 dividido por 2, 27. Logo, 2 também é divisor de 54. Depois eu divido 54 por 3. Relembrando a sugestão de um número par dividido por um número ímpar, eu vou somar os algarismos que formam ele. Se for um número divisível por 3, logo também 54 será divisível por 3. Então, eu percebo aqui que 54 5 mais 4 é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Logo, eu descubro que 3 é um divisor de 54. Então, qual número que vezes 3 dá 54? É o 18. Ainda vou dividir 54 por 6, que dá 9, que foi a sugestão anterior. Ou seja, os divisores de 54 são esses números, tanto os divisores como os quocientes, são números possíveis divisores por 54 aqui. Então, vejamos. Quem são, especificando aqui os divisores de 54? O 1. O 1 é o menor divisor possível de qualquer número, porque qualquer número dividido por 1, o resultado é o próprio número. Então, por isso que o 1 é o menor divisor. Para representarmos os divisores de 54, aqui antes do 1, eu vou fazer a minha demonstração do que eu quero. Divisores representa com a letra D. Então, os divisores de 54 serão 1, depois o 2, o 3, o 6, o 9, que é o resultado aqui, o 18, 27 e o próprio número 54. 54 é o maior divisor de 54, porque o maior sempre será o próprio número. Então, divisores são representados por uma letra D maiúscula, D de divisores, assim como M de múltiplos, né? Então, e os divisores tanto são o divisor que eu apresentei aqui, como o quociente, que é o resultado da minha divisão. Ok, gente? Então, a demonstração aqui de quem são os divisores de 54, que o livro está sugerindo aqui para vocês.
né? Então, vamos fazer essa mesma coisa, descobrir os divisores também de 42. Vamos ver quem são os divisores de 42, realizando essa mesma forma. Então, 42, eu vou dividir primeiro por 1, que vai dar quem? O próprio 42. 42 é possível dividir por 2? Sim, porque ele é par. Todo número par é divisível por 2. Ou seja, 2 ele é divisor de todo número par. Então, quando o número for par, você já sabe que o 1 e o 2 são seus primeiros divisores. 42 dividido por 2, 21. Ok. 42 é possível ter como divisor o 3. Qual foi a regra que eu mostrei aqui? Eu tenho um número par, 42, e um número ímpar, o 3. Nas regras de divisibilidade estudadas anteriormente, nós aprendemos que 4 e 2 são 6, e 6 é um número divisível por 3. Logo, se a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3, esse número também é possível dividir por 3. 42 dividido por 3 vai dar quanto? 12, 14. Vai dar 14. 42 dividido por 4? Não. 42 dividido por 5? Não. 42 dividido por 6? Sim, porque é aquela mesma regra. Se 4 e 2 é 6, logo 42 também divide por 6. E qual é o número que vezes 6 dá 42? É o 7. Logo, eu sei que 42 tanto divide por 6 como por 7, né? Então, chegamos aqui, né, aos divisores de 42, que vamos representar com quem? Primeiro, essa lista aqui que foram os meus divisores, os divisores que eu escolhi para fazer a demonstração, para descobrir se eles eram realmente divisores de 42, e o resultado, ou seja, o meu quociente, também são divisores de 42. Então, vamos lá. Divisor de 42 é 1, 2, 3, 6, 7, 14, 20, 21 e o próprio 42. Observe que o último divisor de um número é o próprio número e o penúltimo divisor é a sua metade. Por quê? Principalmente aqui os números pares, né? Observe aqui principalmente os números pares, que foi o que eu demonstrei para vocês até agora. Então, como nós sabemos que os primeiros divisores é o 1 e o 2, então logo os últimos será o próprio número e a sua metade, que é o número dividido por o 2, é o seu resultado. Página 168, acompanha aí comigo, diz assim: a menina faz uma demonstração e diz que todo número natural diferente de 0 possui um divisor. Isso é verdade? Sim. Ela está afirmando que todo número natural diferente de 0 possui um divisor. No mínimo o 1, ele divide por ele mesmo. Então, ele possui pelo menos o 1 como divisor, né? O número 1 é divisor de qualquer número natural. Ele está demonstrando aí também, né, que o número 1 é divisor de qualquer número natural. Foi o que eu apresentei para você aqui anteriormente sobre a questão do divisor 1, que é o primeiro divisor, porque todo número divide por 1, que será o próprio número. Ou seja, se eu tenho qualquer valor,
no mínimo eu divido para mim mesmo e fico com todo o valor. Isso é fácil, isso é lógico e isso é prático. Então, o outro diz, o maior divisor de um número natural é ele mesmo. Foi o que demonstramos aqui. Então, o que está aqui no livro de vocês, mostrando aqui na teoria, é exatamente o que a tia iniciou mostrando aqui, praticando, demonstrando para que você compreendesse de uma forma melhor quando chegasse aqui na teoria, tá bom? Então, atenção! Nós temos aqui abaixo um quadrinho de destaque e ele tem algumas dicas para nós. Atenção! O menor divisor natural de um número é sempre o número 1. Exatamente! Sei que vocês já responderam, que já tinham essa resposta, porque já falei anteriormente e vocês pegaram muito bem. O maior divisor de um número é quem? O próprio número. É ele mesmo. O maior divisor possível de um número é ele mesmo. Por isso, os divisores se tornam finitos. Os divisores encerram, diferente dos múltiplos que são infinitos. O zero não é divisor de nenhum número. Eu não posso ter um valor e dividir por zero. Eu não posso ter um valor X e dividir para ninguém. No mínimo, é o que eu falei. Eu divido para mim mesmo e fico tudo. Mas eu não posso dividir nada por zero. Então, zero não é divisor de nenhum número. Os divisores de um número formam o conjunto finito. Exatamente. Ao contrário dos múltiplos, os divisores formam um conjunto que tem fim, que encerra no próprio número. O divisor de um número é indicado pela letra D. Exatamente como eu mostrei para vocês, exatamente o que estávamos falando aqui, né? Que o divisor é demonstrado, é representado por uma letra D maiúscula, né? De forma grande, de forma representável, para que você possa estar determinando aí, mostrando quem é esse divisor que se pede. Então, compreenderam até aqui? Preciso mostrar mais um. Que tal mostrarmos um divisor de um número ímpar? Para vermos se compete com o que estamos falando aqui. Até agora só falamos de números pares. E agora, posso mostrar para vocês como encontrar um divisor de número ímpar. Pelo menos um exemplo eu quero dar para vocês aqui, e para que não ficamos apenas nos pares, que às vezes se tornam mais fácil por a divisão ser mais fácil de encontrarmos divisão exata de números pares, né? Mas eu vou demonstrar para vocês quem são os divisores de 45. 45 é um número ímpar. Então, ele não divide por 2. Já sabemos que o primeiro divisor dele será o número 1. Mas quem será o próximo divisor do número 45? Então, 45 dividido por 1 é igual a ele mesmo. 45 não pode ser dividido por 2, porque ele não é par. Mas a regra, do mesmo jeito que nós fizemos lá para os números pares, somamos os seus algarismos e se a soma der um número final divisível por 3, então sabemos que 45 pode ser dividido por 3. 4 mais 5, 9. 9, eu posso dividir 9 por 3 e dará uma divisão exata. Logo, eu sei que 45 também será divisível por 3 com uma divisão exata. 45 dividido por 3 vai ser igual a 15. Exato. Exatamente, sem sobrar resto nenhum. 45 pode dividir por 5, porque todo número que terminar em 0 e em 5, ele dá para dividir por 5 e ao final encontrarmos uma divisão exata sempre. Terminou em 5, é divisível por 5, ou seja, 5 é divisor de qualquer número terminado em 5.
Então, 45 por 5 vai dar 9. 45 por 5 dará um 9. Então, acredito que chegamos ao final da busca pelos nossos divisores de 45, que será quem? 1, 3, 5, 9, 15 e o próprio 45. Então, ficou mais claro? Da mesma forma que encontramos os divisores para os números pares, encontramos para os números ímpares. É importante relembrarmos as nossas regras para de divisibilidade, onde pegamos o número e somamos, para encontrarmos se ele é divisível por 3, por 5, por 2, por 4. Temos as regras que indicam, que nos deixam com a dica de como facilitar essa busca pelo nosso divisor. Uma vez que descobrimos se esse número é capaz de dividir por um número menor sem deixar resto em uma divisão exata, descobrimos junto com ele que tanto o numerador, tanto o meu divisor como o meu quociente nessa minha operação serão divisores do número que eu tenho proporcionado, que eu tenho buscado. Ok, gente? Então, fica por hoje. Nossa aula é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Dúvidas, me procura. Deixarei na plataforma a atividade onde vocês realizarão praticando o conteúdo e depois me enviarão a foto para que eu possa estar acompanhando juntinho com você e sempre aprendendo juntos, ok, meus amores? Beijo!